Estamos em tempos de celebrar o centenário de Paulo Freire. Neste momento de ataques incessantes à educação pública, o Sindiúte de Minas Gerais reforça que enaltecer a obra e o legado do educador pernambucano, filósofo e patrono da educação brasileira é resistir e lutar em defesa do pensamento crítico, da gestão democrática e da liberdade de cátedra nas escolas. Hoje é a nossa live da resistência, dentro da 25ª Semana Paulo Freire, Ação Cultural para a Liberdade, Paulo Freire e o Esperançar por um Mundo Melhor. Hoje uma live muito especial, com convidados de luta e de resistência, nessa live da resistência. As comemorações da Semana Paulo Freire, que devem acontecer sempre na semana que antecede o dia 19 de setembro, que é quando aniversaria Paulo Freire. Esse ano, de uma maneira muito especial, nós estamos nessa programação, que iniciamos no sábado, exatamente para comemorar 100 anos desse fundamental pensador, professor, intelectual, mas, sobretudo, desse fenomenal ser humano que nós tivemos a grata alegria de ter entre nós. Paulo Freire é daqueles que vive exatamente porque trabalhou com o humano, com a essência, com aquilo que é fundamental. Os seus escritos, todo o seu legado, toda a sua vivência e experiência, é impossível que a gente não perceba o quanto de humano existe ali em tudo aquilo que ele tratou. O Paulo Freire ganhou 41 títulos de doutor honoris causa em todo o mundo. Universidade de Harvard, de Cambridge, Oxford. Todo mundo homenageou e homenageia Paulo Freire. O Paulo Freire é o patrono da educação brasileira. E outro dia, Bia e Neila, eu li uma matéria que o Ministério da Educação esse ano não vai homenagear 100 anos de Paulo Freire, o seu centenário. Eu falei, mas o Ministério da Educação do Bolsonaro não homenagear o Paulo Freire já é uma homenagem ao Paulo Freire, porque realmente receber algo deste governo seria, aí sim, estranho aquilo tudo que Paulo Freire defende. E essa semana, nós vimos aí uma denúncia, semana passada, no Colégio Militar de Belo Horizonte. Vocês acompanharam, né? Estudantes passando mal, obrigados a ficar no sol escaldante, e ele chamando isso de pedagogia. Vê se isso é pedagogia. Só se for pedagogia do oprimido. Paulo Freire é, por votação na Assembleia Legislativa, cidadão honorário de Minas Gerais. Apresentei o requerimento em 2019, cidadania honorária que foi aprovada em 2019. A Paulo Freire também tem a sua semana estadual num projeto de lei, foi isso que eu disse, né? Boas iniciativas a gente copia mesmo, porque a gente tem que se juntar, então copiei a iniciativa, né, de que hoje é uma lei em Belo Horizonte e apresentamos projeto de lei na Assembleia Legislativa, que já passou pelas duas comissões, de Constituição e Justiça e de Educação, e é um projeto que está pronto para votação no plenário da Assembleia, as duas comissões favoráveis, né? Tanto a Constituição e Justiça quanto a de Educação. Bem, e lá na Assembleia Legislativa também, nós buscamos ocupar o espaço com iniciativas propositivas também, porque o esperançar, né, que é anunciado no card da nossa live, e é o que toda vez que se fala Paulo Freire, a gente linka, né, com o esperançar, é também dizer e celebrar boas iniciativas. Então, em 2019, a Assembleia Legislativa teve a oportunidade de apresentar o trabalho de uma escola que tem Paulo Freire como uma referência, que é uma escola municipal, Paulo Freire, aqui em Belo Horizonte. Celebrar o centenário do Paulo Freire antes de tudo, a cuidar da nossa memória coletiva, de modo que os opressores não a anulem, invisibilizem e invistam, né, na alienação, porque para esse capitalismo que está aí, aliás, qualquer capitalismo, né, persistir é preciso alienar os sujeitos, tirá-los da sua condição
exatamente de sujeitos compreendendo a realidade. É por isso que Paulo Freire é tão atacado, né? Ou tão temido. Eu costumo dizer que eles têm medo de Paulo Freire, porque o Paulo Freire nos lembra sempre que a gente precisa entender, aprender a partir da nossa realidade, né? E quando a gente compreende a realidade, a gente compreende as injustiças, compreende as desigualdades e, portanto, a gente se mobiliza por um mundo melhor do que esse que está aí, né? Então, falar em Paulo Freire antes de tudo, falar da Semana Paulo Freire, antes de tudo, cuidar da nossa memória coletiva. Então, é um exercício importante, por isso a importância da semana, não é? Se você não preserva, se você não disputa essa memória coletiva, a gente tem mentiras contadas muitas vezes e que assumem áreas de verdade. A maior qualidade de Paulo foi essa capacidade enorme de amar, não é? Ultimamente eu tenho dito também que eu acho que uma das grandes qualidades de Paulo, a gente fala de coerência, de generosidade, de tolerância, todas foram grandes qualidades, mas eu quero ressaltar muito essa qualidade que Paulo teve de nunca se lamuriar, de nunca, Paulo disse, eu me nego a apiedar-me de mim mesmo. Eu morreria feliz se eu visse o Brasil cheio em seu tempo histórico de marchas, marcha dos que não têm escola, marcha dos reprovados, marcha dos que querem amar e não podem, marcha dos que se recusam a uma obediência servil, marcha dos que se rebelam, marcha dos que querem ser e estão proibidos de ser. O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais convida a todos e todas para acompanharem a programação do centenário do aniversário de Paulo Freire, dias 19 e 20 de setembro. O Sindiúte apoia a realização da atividade virtual promovida por instituições do movimento educacional brasileiro e internacional.